Olá, tudo bem? Aqui é o Otávio e neste vídeo vamos aprender o processo de fazer uma recarga de cartucho, tanto de tinta ou de toner. Neste cenário, a gente vai estar fazendo a recarga de um cartucho que ele é um equipamento no seu estoque, onde você faz envio, faz retorno para ele nos clientes dentro do contrato pela ordem de serviço, e essa recarga vai fazer com que o sistema dê baixa nos insumos que você utilizou para fazer a recarga, tá bom? Então, para isso, o que precisamos ter? Primeiramente, a gente tem que ter algumas entidades cadastradas aqui no estoque. São elas os produtos que a gente vai utilizar, podemos chamar de matéria-prima ou semi-acabado, e também o cadastro do produto que vai ser recarregado, tá bom? Então eu tenho alguns exemplos aqui. Eu tenho um produto 116 já cadastrado, é o meu cartucho de toner Black, XYZ de exemplo, ele é o produto acabado. Esse é o modelo de cartucho que eu vou fazer a recarga, tá bom? Esse produto especificamente, aqui na aba permissões, ele tem que estar marcado que ele é integrado ao módulo de contratos e ele também tem um controle por número de série. Outra configuração que a gente precisa fazer é indicar aqui a forma de produção dele, se ele é uma produção de toner ou a jato de tinta. Então nesse meu caso aqui eu estou falando que ele é de toner, tá bom? E é claro que para os meus demais produtos, matéria-prima, como por exemplo embalagem de cartucho, ela está classificada aqui como matéria-prima, ou matéria-prima ou semi-acabada, para eu poder dar baixa nela durante a produção, tá bom? Ela não tem nenhuma particularidade aqui embaixo, nas demais complementos, componentes aqui, basta ele estar como matéria-prima, e é claro, tem que ter os dados padrão de um cadastro de produto, tá bom? Agora, eu preciso no Ótimo Gestor cadastrar a minha grade de produção, que é justamente falar para o Ótimo Gestor o que eu utilizo para fazer a recarga desse meu cartucho. Então a gente vai entrar aqui no módulo de estoque, grade de produtos, grade de produtos. E aqui eu vou chamar o produto que eu vou fazer a recarga. Ó, cartucho de toner Oak Black, tá bom? E aqui embaixo eu já lancei os produtos que eu vou utilizar. Então aqui no produto atrelado a gente vem na lupinha e vai buscar os produtos que eu vou utilizar para fazer a recarga. Aqui o Ótimo Gestor só me permite selecionar aqui produtos do time semi-acabado e matéria-prima, tá bom? Então eu coloquei aqui que eu vou usar a embalagem de cartucho e aqui no fator é a quantidade que eu vou utilizar. Então estou falando para o Ótimo Gestor que eu utilizo uma embalagem. E eu também já adicionei aqui o meu pó de toner, tá? A unidade desse meu produto, é sempre bom observar como que está a unidade do pó de toner na sua empresa, tá bom? Que isso manda ali em como vai ser a medida de saída. Observe que aqui no sistema ele está controlado em grama. Então até achei um erro aqui, ó, no meu exemplo. Se ele está em grama, eu vou falar aqui que eu utilizo 300 gramas. Se lá ele tivesse como quilo, eu deveria colocar que é 0,300 gramas. Tá bom? Então, como ele já está em grama, eu vou colocar aqui 300 e vou processar. E assim a gente vai colocando todos os materiais que a gente vai utilizar para fazer a produção desse cartucho. É claro que para isso eu vou precisar ter ambos no estoque, tá bom? Outra configuração necessária para fazer na nossa produção é cadastrar os técnicos operadores que fazem essa recarga do toner e do cartucho, tá bom? Para isso a gente vai entrar aqui na rotina de funcionários. A gente tem aqui cadastro de funcionários. Se para você não aparecer estas abinhas no cadastro do funcionário, é só a gente voltar aqui no menu. Ainda em funcionários, a gente tem a opção aqui de permissões de acesso. Busque o seu usuário e certifique que você tem acesso a todas as abinhas, tá bom? Então, o que a gente precisa no cadastro do funcionário? Eu vou pegar eu mesmo aqui para exemplificar. A gente precisa colocar o nome, o local, né, a qual empresa ele tem acesso. E tem dois fatores aqui que são fundamentais. É indicar a qual usuário do sistema esse funcionário pertence e a qual laboratório ele tem acesso para fazer a produção. Então a gente pode segregar os laboratórios de recarga de toner e de recarga de tinta, tá bom? Eu coloquei aqui que o Otávio ele tem acesso aos dois. Falta mais duas configurações, basicamente. Outra configuração aqui é o tipo de ordem de serviço. A gente tem que criar uma ordem de serviço do tipo de recarga.
Então aqui na ordem de serviço, cadastros, tipo de OS. Então, eu já tenho aqui as minhas cadastradas, você vai colocar o próximo código da sua ordem de serviço, do tipo. E o que ela vai ter de diferente, tá? Eu tenho aqui já cadastrado minha recarga de cartucho. Aqui no tipo a gente vai escolher a opção recarga, tá? Então a gente precisa ter uma ordem de serviço, onde a gente vai marcar aqui a opção recarga. Joia? Não precisa ter mais nenhum campo aqui extra marcado, basta ter isso, tá bom? Então, como eu falei, são essas configurações que a gente precisa. E isso vai servir para a gente poder fazer a recarga de um cartucho meu, que eu tenho controle dele como equipamento no meu estoque de serviços, tá? Então, um dos requisitos era eu ter o cartucho cadastrado aqui. Então, vocês vão observar que eu já tenho um cartucho do modelo 116, que é justamente o produto que eu cadastrei a grade de produção, que eu indiquei que ele permite fazer a produção de toner, né? E aqui é o número de série desse cartucho, dessa entidade, tá bom? Inclusive ela está disponível aqui para utilização. Agora, como que a gente faz e starta a recarga desse cartucho? A gente vai entrar aqui nos serviços, ordens de serviço, ordem de serviço. A gente vai abrir uma ordem de serviço nova. Como isso daqui se trata de uma recarga para ficar no seu próprio estoque, a gente primeiro observa que não vai nem aparecer aqui, ó, o tipo de OS do tipo recarga. Ele só vai aparecer para quando a gente escolher o cliente Ótimo Gestor. Eu até ilustrei aqui que eu coloquei o nome do cliente Ótimo Gestor, tracinho recarga de cartucho, tá? O que esse cliente tem que ter de especial? O CNPJ desse cliente tem que ser o mesmo da sua empresa, o mesmo que está cadastrado na filial do sistema. Aqui no Tabelas Gerais, parâmetros da filial. Então a recarga tem que ser feita para o cliente que tenha este mesmo CNPJ, tá? Observe aqui que é o mesmo CNPJ. Então, joia, escolhi. Agora o sistema vai me habilitar aqui a opção de fazer a recarga de cartucho. Legal? Tem todos os demais campos da ordem de serviço que a gente conhece, eu vou processar. Agora, aqui na ordem de serviço, eu vou entrar na aba Equipamentos no estoque. E o sistema vai me mostrar todos os equipamentos que eu tenho, né? Cujo produto, que no caso é o 116, tem a grade de produção. Então eu vou indicar aqui o OG-0007 para fazer a recarga, ó. Joia. Então eu indiquei ele para dentro dessa ordem de serviço 118. Com isso daqui o sistema já startou o processo de produção da recarga desse cartucho. Agora como que a gente faz baixa do insumo e faz todo o workflow, né? Então eu vou voltar no menu e a gente vai voltar aqui na rotina de produção. E a gente tem aqui uma rotina produção e recarga de cartucho. Então como que funciona isso na teoria, tá? Aqui a gente vai distribuir a produção, a recarga desse cartucho para os remanufaturadores. Quem são os remanufaturadores? São os funcionários que a gente acabou de aprender a cadastrar. Depois o funcionário ele vai entrar no sistema e ele vai indicar que começou a fazer o início da produção. Depois a gente tem a etapa para fazer a inspeção da qualidade dessa produção, que é a pessoa que faz teste, vê que está tudo certo, né? E finalmente tem a embalagem, que é onde a gente embala, coloca o peso, coloca a etiqueta, e é nesse processo aqui que finaliza a recarga do cartucho, tá? Dentro desses 3 processos aqui é possível também ter a recusa, né? No meio de algum teste, identificou que não deu certo esse cartucho, a gente pode fazer a recusa dessa produção. Essa etapa de inspeção de qualidade e embalagem de cartuchos, ela vem por default como obrigatório para a gente concluir a produção. Mas se você não utiliza essas 2 etapas aqui, abre um chamado aqui com o Ótimo Gestor, que a gente tem um parâmetro para habilitar para que ambos aqui não seja obrigatório. Então você poderia pular da indicação da produção e acabar toda a história da produção do cartucho, tá bom? Então, vamos entrar aqui para fazer a distribuição para os remanufaturadores. Então tá aqui o local, e aqui para qual remanufaturador eu quero distribuir essas recargas de cartucho. Então vou escolher o Otávio. E aqui embaixo está justamente o cartucho que eu acabei de indicar na OS. Observe que ele mostra aqui o número de série do cartucho, o nome dele. Eu tenho um atalho para entrar na ordem de serviço, se eu quiser consultar do que se trata. Legal. O cliente.
eu vou selecionar aqui e vou processar. Tá bom? E aqui embaixo, quando eu chamo o remanufaturador, o sistema me mostra o que está em poder na mão desse técnico, o que ele está fazendo a recarga. Eu poderia estornar dele e passar para outro funcionário aqui, tá bom? Próxima etapa é onde o funcionário vai entrar, o Otávio, e vai falar aqui que ele começou a fazer a produção desses cartuchos. Então a gente entra na indicação de produção dos cartuchos. Eu vou me escolher aqui como funcionário e está aqui todos os cartuchos que foram indicados para mim. No caso, eu só estou com ele. Eu vou clicar no número de série, que ele é um link, e o sistema vai me abrir essas opções aqui de baixo. Tá bom? Então aqui ele mostra qual que é o número de série do cartucho que eu estou fazendo a recarga. Eu vou colocar aqui o peso que ele ficou após eu fazer essa recarga. Posso indicar se ele ainda está na garantia, ou se ele tem alguma garantia. Se eu vou fazer a recusa dessa produção, porque depois da minha recarga eu fiz o teste, já identifiquei que deu errado. E aqui eu posso também fazer o término da produção e enviar para a qualidade fazer a inspeção. Aqui a gente pode colocar um laudo e observação que vai acompanhar as demais etapas dessa produção, tá bom? Eu vou apenas copiar o nome dos campos para poder ilustrar para que servem essas informações. E aqui embaixo a gente tem a opção de efetivar a baixa do que foi utilizado de material na recarga do cartucho. Então observe que o sistema já vem indicando a baixa, tanto da embalagem quanto do pó de toner. Se eu não utilizei uma das opções, eu marco aqui não baixar. Tá bom? Ou se eu usei uma quantidade diferente do que veio sugerido, eu mudo aqui a quantidade. Que nem eu vou falar aqui que eu não usei os 300 gramas do pó do toner. Eu usei, por exemplo, 280. Aí, considerando o peso do cartucho, daria os 290 aqui em cima, por exemplo. Tá bom? Ou seja, essa quantidade é o que o ótimo gestor vai abater do seu estoque. Vou processar aqui. Joia. Agora, normalmente, tem um segundo funcionário, segunda entidade, que fica responsável de fazer a inspeção de qualidade desses cartuchos. Tá bom? Ele pode filtrar aqui de qual remanufaturador ele quer fazer a inspeção. Tá? Então eu vejo aqui de quem é esse cartucho, que é do Otávio, os números de série. Eu vou clicar aqui no cartucho e o sistema me desce. Então vem com os campos preenchidos, vem marcado aqui as quantidades utilizadas. Eu vou fazer toda a atuação, o teste de qualidade, né? E eu posso ou reprovar e devolver para a produção, para o Otávio rever esse cartucho, ou eu posso aprovar e enviar para a embalagem, tá bom? Então, eu vou reprovar só para a gente entender como que funciona. Ó. Se eu reprovar e devolver para a produção, logo eu estou devolvendo para o Otávio. Aí o Otávio ele volta na tela de indica produção de cartuchos e esse cartucho vai estar de volta aqui para mim, porque foi reprovado por algum motivo, e é onde a gente tem os campos de laudo, solicitação para justificar o porquê, tá bom? Eu vou colocar aqui o que eu fiz de ação, né? Limpei cabeça de impressão, por exemplo. E vou voltar para a qualidade. Processei. Sumiu o cartucho aqui da minha aba. Aí agora ele volta para inspeção de qualidade. Tá bom? Só para a gente entender que tem esse vai e volta. Então, vamos supor que deu tudo certo aqui. Eu vou aprovar e mandar para o pessoal fazer a embalagem desse produto, né? Colocar etiqueta, colocar na caixinha. Aí a gente tem a telinha aqui de embalagem de cartuchos produzidos, que é onde efetiva e termina a nossa produção, tá? Eu clico aqui no cartucho, eu tenho um atalho para imprimir essa etiqueta. Então vai vir com o rostinho padrão do sistema, ó. Ele vem em branco, a gente consegue adaptar a etiqueta com o logotipo da sua empresa, com os dados, com peso, com qualquer informação que tem aqui na tela, tá bom? E aqui a gente vai efetivar a finalização da produção. Então, com isso, acaba o ciclo da produção. Quando eu faço esse processo de embalagem de cartuchos, o sistema está me dando saída dos materiais, das matérias-primas que eu utilizei, e está efetivando a recarga nesse meu cartucho, tá bom? Se eu tivesse feito uma recusa, em vez de aprovar, eu teria a tela aqui para fazer a atualização da recusa desses cartuchos, tá bom? Posso filtrar aqui por remanufaturador e fazer a atualização dessa recusa para finalizar essa produção. E aqui embaixo a gente tem a relação de produção. Então consigo filtrar aqui por empresa, por produto,
ver para o remanufaturador, para o produto, se eu quero ver os cartuchos recusados, a data de término dessa produção. Então, o que esse relatório nos mostra, né? Os cartuchos produzidos, quem foi o cartucho, se ele foi recusado, olha aqui que legal. Quando começou a produção, quando terminou, qual foi a ordem de serviço, se teve alguma observação, algum laudo, legal? E agora eu posso dar continuidade lá na minha ordem de serviço. Finalmente finalizar ela aqui, encerrar ela, porque ó, já até encerrou. A minha produção já fez o encerramento da minha ordem de serviço, tá bom? Então esse meu cartucho, número de série, ele já está livre para ser utilizado nos demais contratos. Se eu clicar aqui no número dele, ele está aqui disponível, tá bom? É claro que para fazer esse envio, esse meu produto ele deve estar contemplado dentro do meu contrato, tá bom? Deixa eu só relembrar aqui, ó. Lá dentro do meu cadastro de contrato, eu vou falar que uma das coisas que esse meu cliente contratou foi o cartucho, que não precisa ter cobrança nem nada. Eu apenas vou colocar ele aqui para poder fazer o envio e retorno, tá bom? Quantidade 1. O valor aqui que é para a nota fiscal de remessa da OS. Então, coloquei aqui o cartucho, que ele não tem tarifador nem nada. Agora eu já poderia, por exemplo, fazer o envio desse cartucho para o meu cliente. Vou só ilustrar aqui para a gente poder fechar o ciclo. Envio gerando a ordem de serviço, por exemplo. Vou escolher o meu cliente, a data que eu estou fazendo o envio, e vai estar aqui os nossos cartuchos que a gente fez a recarga. Legal? Já temos a ordem de serviço. E aqui no equipamentos na SOS já está o nosso cartucho de toner. Tá legal? Eu posso fazer a nota fiscal de remessa aqui, como a gente já sabe, mas eu vou encerrar ela aqui para efetivar o envio. Prontinho. Agora esse cartucho não está mais disponível. O cartucho está sendo utilizado no contrato. E para esse cartucho retornar para fazer uma nova recarga, mesma linha de raciocínio. A gente vem no envio e retorno de equipamentos, vamos retornar esse cartucho e startar todo o processo de recarga. Tá legal? Agora vamos olhar aqui a evidência da baixa do estoque sobre essa nossa produção. Então eu vou entrar aqui no estoque, eu vou puxar um relatório de movimentação de produtos. Então eu vou buscar aqui com a data de hoje, que eu quero o movimento. E aqui a gente tem, ó, a saída da embalagem. Tá vendo que ela tem o código da reserva 22. E aqui, mais para baixo, a gente tem o pod toner, que também deu a saída. Tá legal? Essa reserva aqui é o código da minha produção. Então com esse número, a gente consegue vir na produção, ordem de produção, por trás o sistema gerou a produção convencional, tá bom? Então, eu posso vir aqui e tirar uma relação das ordens de produção, por exemplo. Vou pegar aqui tudo que eu fiz hoje. Eu posso filtrar aqui o tipo, tá bom? Eu vou deixar todos e eu vou processar. Então, tá aqui as nossas ordens de produção, inclusive a 22, unidade, a quantidade. Quando ele tá com o final 99, esses primeiros dígitos aqui é o número da ordem de serviço. Tá legal? Se eu quiser entrar nessa OP por algum motivo, eu posso entrar aqui em produção, ordem de produção, nova ordem de produção. E digitar aqui também o número 22. Eu vou conseguir entrar nela e ver aqui tudo o que aconteceu. Tá legal? É basicamente isso, espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.